Olá, boa tarde. Vamos seguir a nossa programação com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 18 de outubro. O governo de Israel autorizou hoje a entrada de ajuda humanitária no território da faixa de Gaza. O socorro aos palestinos deve acontecer por meio da fronteira com o Egito, em Rafah. A decisão acontece após o pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está em Israel. Porém, qualquer envio partindo de Israel está suspenso até reféns mantidos pelo Hamas sejam liberados. Em pronunciamento, o primeiro-ministro do país disse que recebeu ajuda militar sem precedentes dos Estados Unidos, que inclui assistência que reforce ainda mais as capacidades de guerra. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma advertência hoje para que Israel não seja consumido pela raiva ao buscar justiça. E disse que o governo israelense concordou com o envio de ajuda humanitária a Gaza. Israel concordou que a assistência humanitária pode começar a ser transferida do Egito para Gaza. Deixe-me ser claro, se o Hamas desviar ou roubar a assistência, eles vão demonstrar mais uma vez que não se preocupam com o bem-estar do povo palestino. Um dia após o bombardeio contra um hospital na faixa de Gaza que matou centenas de pessoas e que Biden atribuiu a um foguete lançado por um grupo terrorista, o democrata defendeu a solução de 2 estados para encerrar o conflito entre israelenses e palestinos. Mas Biden garantiu que a prioridade nesse momento é a libertação dos quase 200 reféns levados para a faixa de Gaza nos ataques do Hamas, iniciados no dia 7 de outubro. Não posso falar publicamente todos os detalhes, mas garanto a vocês, para mim, como presidente americano, não há prioridade maior do que a libertação e o retorno seguro de todos esses reféns. Biden ainda afirmou que vai pedir ao Congresso uma ajuda sem precedentes para a defesa de Israel. Joe Biden chegou ao país nesta quarta-feira para demonstrar o claro apoio dos Estados Unidos. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, acusou os Estados Unidos de cumplicidade nos crimes de Israel. O Tribunal Superior Eleitoral absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro das acusações de usar as dependências do Palácio do Planalto para a campanha eleitoral. Bolsonaro ainda não pode sair como candidato nas próximas eleições por outra decisão do tribunal, que em junho o condenou por questionar a confiabilidade do sistema eleitoral. Uma das ações julgadas nesta semana alegava que o ex-presidente tinha cometido um desvio de finalidade do bem público ao supostamente fazer uma transmissão ao vivo durante a campanha no Palácio do Planalto, em Brasília. Os 7 juízes do TSE decidiram que não ficou comprovado que a transmissão tenha ocorrido nas dependências do Palácio do Planalto, nem que serviços de intérprete de Libras custeados pela União tenham sido utilizados. Bolsonaro e o candidato a vice, Walter Braga Neto, foram absolvidos das acusações de abuso de poder político e conduta vedada durante a campanha. Além de outros processos administrativos no Tribunal Eleitoral, Bolsonaro é alvo de 5 investigações no Supremo Tribunal Federal com penas passíveis de prisão. Na terça, uma CPI do Congresso recomendou o indiciamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, ao concluir a investigação sobre o ataque cometido por uma multidão de apoiadores contra as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. E agora vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. Fechar as contas é um assunto que todo mundo conhece bem. Receber um extra também. Mas é bom olhar o que este adicional poderá representar no futuro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, marcou para terça-feira da semana que vem o julgamento do processo que trata sobre a correção do fundo de garantia. A ideia é simples: não permitir que o rendimento seja menor do que a caderneta de poupança. Hoje, o saldo anual ganha metade da caderneta, que é o investimento com menor retorno no mercado. Nada mais justo, mas é preciso entender que sempre existem consequências. E eu estou falando sobre isso porque ontem o governo apresentou a conta de quanto vai gastar se o rendimento for calculado por algum índice de inflação, como o IPCA ou o INPC. Serão 8 bilhões e meio de reais durante os próximos 4 anos. Isso se neste julgamento não forem incluídos os atrasados,
como muita gente quer. Mas olhem só, se isto acontecer, quem vai sair prejudicado é o comprador da casa própria dos programas sociais, que para fazer as obras utiliza grande parte do dinheiro do FGTS. Então, se o trabalhador com registro em carteira receber mais, o cidadão com renda de até 3 salários mínimos, que conseguiu comprar o seu imóvel, vai ter uma nova despesa. Era melhor repensarem esta fórmula para não prejudicar ninguém. A tarifa de táxi vai ficar mais cara na cidade de São Paulo. A partir do próximo dia 28, o valor da bandeira para as categorias comuns subirá de R$ 5,50 para R$ 6,00. E o quilômetro rodado vai aumentar para R$ 4,25, o que significa 25 centavos a mais do que é hoje. A decisão da Secretaria Municipal dos Transportes foi publicada hoje no Diário Oficial do município. E olha só, o colágeno encontrado nos tecidos conjuntivos do corpo contribui para a elasticidade e resistência de estruturas da pele, ossos, dentes, articulações e músculos. Diante dos benefícios que oferece, uma série de produtos com a substância é produzida pelo mercado de bem-estar e beleza. Por isso, a Universidade Americana de Harvard decidiu avaliar se bebidas e suplementos à base de colágeno funcionam. O artigo da Harvard Health Publishing avaliou se bebidas e suplementos à base da proteína são realmente eficazes e contou com a participação de 1.125 pessoas. Em relação à derme, as revisões e análises revelaram que aquelas que usaram suplementos de colágeno obtiveram melhora na firmeza, elasticidade e rugas menos perceptíveis. Para isso, foram utilizados suplementos disponíveis comercialmente que tinham colágeno, vitaminas, minerais, ácido hialurônico e antioxidantes. Já quando as bebidas com grandes quantidades de peptídeos, prolil-hidroxiprolina e hidroxiprolil-glicina foram consumidas, não houve quase nenhuma evidência, mas mostrou melhora nos cabelos e unhas. Para os especialistas, não há provas suficientes quanto aos reais benefícios de consumir bebidas de colágeno para cutis, madeixas e unhas. Mais estudos são necessários. Nosso organismo não consegue absorver o colágeno em sua forma completa. Para entrar na corrente sanguínea, ele deve ser decomposto em peptídeos para que possa ser absorvido pelo intestino. Até agora, nenhum estudo em humanos provou claramente que o colágeno que você ingere por via oral acabará na pele, no cabelo ou nas unhas. Então, se o seu objetivo é melhorar a textura e a elasticidade da derme e minimizar as rugas, é melhor focar na proteção solar e usar retinóides tópicos. E para a gente encerrar, muita gente tem um amor imensurável pelos bichos de estimação, principalmente os cachorros e gatos. A questão é que eles podem transmitir uma doença que está cada vez mais descontrolada aqui no Brasil. Seja pequeno, grande, peludo ou até mesmo sem pelo, os animais de estimação têm uma função importante em diversas famílias do Brasil, por serem, em grande parte, companheiros de crianças e até mesmo de idosos. Mas você já ouviu falar em uma doença passada por eles, chamada de esporotricose? Essa doença é uma micose que provoca lesões na pele causadas por fungos. Com o nome científico de Esporotrix brasiliensis, a enfermidade ocorre principalmente em gatos. Os bichanos carregam o fungo nas garras, na saliva e no sangue. Deles é passada ao cão e até mesmo aos humanos. Em solo brasileiro, 90% dos casos No solo brasileiro, em 90% dos casos, a transmissão é feita pelo felino. Mas quais são os sinais da doença? A ferida na pele é a principal queixa que o tutor leva ao veterinário. No início da manifestação clínica, as lesões causadas por esporotricose podem ser confundidas com qualquer outro ferimento, comuns em gato e geralmente provocados por brigas.
O diagnóstico é feito com base na citologia, cultura micológica e alguns exames moleculares. Na maioria dos casos, essa doença não é um perigo de vida para os humanos. Em nós, a esporotricose é benigna, mas pessoas imunodeprimidas merecem atenção, porque nelas há a possibilidade de evolução para formas mais graves, como no caso de pacientes de câncer e idosos com sistema imune comprometido. Além disso, o Ministério da Saúde fornece o tratamento para seres humanos. O SUS também disponibiliza o medicamento itraconazol e formulações lipídicas de anfotericina B, que ajudam diretamente no tratamento de pessoas infectadas. Mas calma, existem formas de se evitar a doença e, principalmente, não comprometam a vida dos gatinhos. Isso porque as medidas primordiais para o controle da doença são castrar os animais para diminuir a necessidade de interação com outros gatos, impedir o acesso desses animais às ruas, tratar se estiverem infectados e, o principal, não abandone os animais de estimação. E eu fico por aqui e agradeço a sua companhia. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho às 6h30 com a Maria Alice Dias e Kleber Werneck. Eu volto ao vivo às 10 da noite ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Tchau.